Olá, eu sou a professora Tayane Martins e nessa aula nós vamos aprender sobre a importância da utilização de minerais e vitaminas na nutrição de bovinos de corte. Nós vamos verificar de forma adequada como que acontece a biodisponibilidade, a absorção e a utilização desses nutrientes pelos animais. Os minerais, eles participam como coadjuvantes nos processos bioquímicos do organismo do animal. Participam da sua estrutura, de composição de hormônios e de vários processos fisiológicos. Os minerais também podem agir e interagir entre eles de forma positiva e negativa. Além disso, os minerais eles podem ser classificados como micro e macrominerais, dependendo da exigência do animal. Geralmente, os suplementos minerais, eles são e devem ser disponibilizados aos animais em coxos cobertos como esse, que vocês estão vendo aqui atrás, um exemplo de modelo de coxo, né? E juntamente nesse suplemento, a gente pode adicionar também as vitaminas. Tá? Em sistemas extensivos, por exemplo, é muito interessante e faz necessário essa suplementação. Por quê? Porque a pastagem em si, ela não tem uma quantidade adequada e suficiente de minerais que os animais eles necessitam, né, de acordo com a sua exigência, dependendo da categoria em questão. Vamos agora para o estúdio para nós compreendermos melhor como acontece essa biodisponibilidade dos minerais, a sua absorção e como que a sua função específica dependendo de cada mineral que deve ser composto na dieta desses animais. Acabamos de ver lá na fazenda que os minerais, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do animal. Apesar dos minerais não serem tão necessários no quesito de ganhar energia, de disponibilizar energia para o animal, ele é importante em várias outras funções vitais, certo? Vamos fazer uma analogia com uma escada, por exemplo. Eu preciso construir uma escada. Eu tenho lá à disposição troncos de madeira e as madeiras para fazer os degraus, certo? Este material é o material em maior quantidade que eu tenho disponível para construir essa escada. E os pregos é uma quantidade menor, não é em questão de quantidade. Se for comparar em relação à quantidade de madeira que eu preciso para construir essa escada. Mas, apesar dos pregos serem em quantidade muito pequenas e um tamanho muito pequeno, sem eles, eu não vou conseguir deixar essa escada em pé, né? E assim funciona também, fazendo essa analogia com a nutrição animal em relação aos minerais. Os minerais, eles entram em uma quantidade muito pequena na dieta. Mas se eu não colocar mineral suficiente de acordo com a exigência dos animais, eles vão acabar sofrendo alguma limitação no seu processo produtivo. Por exemplo, eu calculei uma dieta, vamos imaginar uma dieta totalmente balanceada para proteína e energia. Então, eu calculei essa dieta para o animal ganhar 1 quilo por dia. Tá? Então, vamos lá, 1 quilo por dia. 1 quilo por dia. E essa dieta aqui, ela está totalmente balanceada para proteína e energia. Está ok. Tá? Então, proteína e energia está ok na minha dieta. E a exigência desse animal para mineral, para fósforo, por exemplo, é de 16 gramas por dia. Só que se eu fornecer para o animal 10 gramas, ou seja, se em vez dele consumir
16, que é o que ele precisava consumir, ele consumir 10 gramas, em vez dele ganhar 1 quilo, que é o que eu esperava que ele ganhasse, por dia, ele vai ganhar 600 gramas. Então, no sistema de produção, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro, eu vou estar deixando de fazer com que esse animal ganhe peso. Por quê? Porque a deficiência ou o consumo menor do mineral, né, que a gente colocou o fósforo, por exemplo, o consumo abaixo, né, desse mineral vai estar limitando, tá? Vai estar limitando o desempenho desse animal. Então, é por isso que a gente precisa ajustar a dieta de acordo com a exigência dos animais, para que ele possa suprir, né, com todos os processos bioquímicos do organismo que ele precisa, como composição estrutural, composição de hormônios, participação em fluidos intra- e extracelulares e catalisadores enzimáticos. Os minerais, eles são classificados de acordo com a exigência. Se o animal ele exige uma quantidade maior, né, em gramas por quilos, ele vai ser considerado um macromineral. Como é o exemplo, por exemplo, do cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio, tá? E se ele exige uma quantidade em miligramas por quilo, ele vai ser denominado, classificado como micromineral. Como exemplo de ferro, selênio, zinco, manganês, cobalto e por aí vai. Então, dentre os minerais, a gente tem os macrominerais e os microminerais, e ambos precisam serem ajustados na dieta, né, fornecidos junto com o núcleo mineral na suplementação desses animais. Então, qual que seria os minerais de ingestão mais frequente e crítica, né? Por que esses minerais eles são críticos? O magnésio, por exemplo, ele participa de mecanismos homeostáticos no organismo, tá? Então, os animais eles têm dificuldade de manter os níveis de magnésio no sangue, tá? Os adultos eles têm dificuldade de mobilizar o magnésio em grandes quantidades para os ossos. O zinco, por exemplo, o animal ele possui pequenas reservas, então há necessidade de suplementação do zinco. O sódio, os animais não possuem reserva, então a gente tem que incluir sódio na dieta dos animais. O fósforo, enxofre e cobalto são macrominerais importantes para suprir as necessidades dos micro-organismos do rumen. Então, se eu tenho deficiências desses macrominerais, na hora da fermentação ruminal, vai ser prejudicada. A fermentação ruminal vai ser prejudicada devido à ausência do fósforo, enxofre e o cobalto, por exemplo. E é interessante a gente prestar atenção no seguinte, nas deficiências marginais, porque eu não posso deixar de colocar o mineral, né, a quantidade mínima de mineral que o animal precisa para suprir a sua exigência nutricional, e também eu não posso colocar mineral em excesso. Tá? Então, a gente tem esse limiar, a gente tem uma linha aqui de controle, né, um limite mínimo e máximo que o animal precisa para o seu desempenho de forma mais adequada e correta. Aqui eu tenho um limite aqui, ó, tá? Esse limite, daqui até aqui. Mas eu tenho o ponto ótimo, né? Então, eu tenho aqui a ingestão de nutrientes, né? A gente tem que ofertar para esse animal e tentar fazer com que ele consuma nessa escala aqui, ó, que seria o ótimo de ingestão de nutrientes. Tá ok? Se ele consumir um pouco menos, tudo bem, ele não vai morrer por isso. Mas, se ele consumir menos ainda desse limite mínimo aqui, o que vai acontecer? O animal pode vir a óbito. Porque a sua fisiologia, os processos bioquímicos não vão conseguir funcionar de forma adequada. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho o limite marginal aqui máximo, tá? Que a gente pode ofertar dos minerais, micro e macrominerais. Mas se o animal ingere em excesso, também pode levar à morte do animal. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, nesse balanceamento adequado dos minerais na dieta.